Bom, então, pessoal, eu gostaria de dar continuidade ao conteúdo da última aula. Na última aula, eu acabei não tendo muito tempo de falar sobre o Jean Gerson, ou Jean Gerson, francês, e sobre o Jacques Salmet. Eu tive que falar um pouquinho corrido no final da aula. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre eles ainda, antes que a gente passasse para o Vitória e para o Soares, né, que são o tema da aula de hoje. Bom, em relação ao Gerson, o canhotinha de ouro, o que a gente pode falar é o seguinte: ele reforçou a tendência do Ockham a considerar o conceito principal de direito como sendo o conceito de uma faculdade, né? E o que é uma faculdade, né? São Tomás vai falar facultas a quasi a facile potestas, né? Uma faculdade é um poder fácil, né? Digamos assim. É um poder que você não precisa fazer muito esforço para que ele entre em operação, digamos assim, né? Claro, o que pode ser um perigo, né? Porque as faculdades a gente sabe muito bem que as faculdades da nossa mente são muito mais difíceis de controlar do que controlar as nossas faculdades motoras, por exemplo, né? Então, em relação a isso, ocorre uma subjetivização do conceito de direito, né? E outra coisa importante em relação ao Gerson é que ele vai promover uma espécie de confusão entre dominium, né, o senhorio, digamos assim, e o direito, o ius, né? E essa confusão entre dominium, entre seu senhorio e direito, ela vai estar mediada pela liberdade, né? Pela libertas. Então a gente vai ler alguns trechos aqui da obra do Gerson. Por exemplo, ele vai falar o seguinte: o direito é a faculdade ou poder que compete a alguém segundo o ditame da reta razão. Liberdade é a faculdade da razão e da vontade a quaisquer uma de duas coisas opostas. Lei é a reta razão prática, segundo a qual os movimentos e as operações das coisas são ordenadamente regulados, ou ainda esta mesma regulação em qualquer uma delas, né? Ele distingue aqui dois momentos da lei: um momento que é um momento, digamos assim, racional, intelectual da lei, e um momento que é um momento operacional da lei, né? Que é algo que São Tomás vai fazer também, né? Numa das obras dele, ele vai começar a discutir essa questão do domínio. Por que ele vai discutir? Bom, a gente tem que pensar que nessa época os poderes temporais eles estavam em franca ascensão, né? Depois que Filipe o Belo sequestra o Papa para Avignon e o papado passa praticamente quase 70 anos em Avignon, o poder temporal ele cresceu imensamente de influência sobre o poder espiritual, né? A gente vê que Jean Gerson era o reitor da Faculdade de Paris, né? O reitor da Universidade de Paris, perdão. E existia uma discussão nessa época, né? O outro debatedor é o Richard Fitzroy de Armagh, que é um bispo irlandês, né? Chamado aqui no latim Ricardo Armacano, né? Armacanus. E o debate entre os dois é se um governante fora do estado de graça, se ele pode deter o domínio, o senhorio, né, dentro de um território, digamos assim, cristão, né? Não o território por si não é cristão, né? Na verdade, se ele sendo cristão, pode deter o senhorio sobre alguma coisa, estando fora do estado de graça, né?
E, bom, eu acho que isso é mais importante para o caso de pecados, digamos assim, situações pecaminosas públicas, né? Como a gente continua a ver até hoje em dia, né? Então, nessa discussão, o Richard Fitzroy, ele fica do lado de que o domínio ele não pode prescindir da graça, né? E ele fala que o ius, o direito, é um auctoritas, enquanto que o Gerson vai dizer que o ius é uma potestas. E ele vai empregar alguns argumentos teológicos para defender essa posição dele, e esses argumentos teológicos eles são um pouco complicados, assim, digamos, né? Eu não vou dizer heterodoxo ou herético, eu vou me abster de fazer um juízo desse nível, mas ele tende, uma coisa que é clara no pensamento do Gerson é que ele tende a um certo neoplatonismo, né? Ele tende a um certo neoplatonismo. Isso significa o quê? Que é uma metafísica sobretudo da participação, é uma metafísica que tende a um certo panteísmo, né? E quando o Gerson vai tratar dessa questão sobre os dons, o domínio, na verdade, o senhorio do homem sobre as coisas, né? Pressuposto Deus, ele vai falar da seguinte maneira, né? Ele vai dividir essa questão em 4 partes, né? Uma diz respeito à natureza íntegra, outra à natureza destituída, outra à natureza restituída e ainda outra à natureza glorificada, né? O mais importante aqui são os 2 primeiros, porque o debate é o cara que está com a natureza destituída da graça, da amizade com Deus, ele pode continuar a ser proprietário, senhor, né? Então, ele vai tratar a questão da seguinte maneira. Pelo primeiro modo, Deus dá a si próprio nos dons da natureza íntegra, nos quais, além daqueles que se seguem da natureza tal como agora se encontra, de algum modo está o dom da justiça original no homem, segundo uma opinião bastante provável. Não se afigura como possível, desse jeito, que a natureza humana íntegra esteja destituída da justiça original, ou seja, da integridade e obediência das potências inferiores da alma às superiores. E assim o título do domínio natural tem fundamento nessa justiça original. Queira se a tenha como um dom gratuito acrescentado à natureza, seja ela essa própria natureza pressuposta à retidão a que se referiu. O domínio natural era dessa maneira o dom pelo qual o dom de Deus pelo qual a criatura tinha o direito, ius, imediatamente dado por ele, de assumir coisas inferiores para o seu uso e conservação, que competia por igual a todos e do qual não se podia abdicar sem preservar a justiça original ou a integridade natural, a partir do que, logicamente, se infere que o domínio original não estava fundado na caridade. A este domínio pode-se considerar como domínio de liberdade, que é uma faculdade livremente resultante do dom de Deus, que se doa livremente a agir ou não agir com alma racional para a produção dos seus atos ilícitos. Ilícito é provocado por si próprio, né? Ou de sua suspensão, né? Atos provocados ou atos retidos, suspensos, com vistas ao fim de obter a fruição beatíssima. E este domínio, tanto mais livre e amplo, é quanto menos capaz de fazer o mal, e quanto mais por bons hábitos se dirige ao bem ou nele é firmado. Então, assim, existem algumas coisas sensatas aqui e outras nem tanto, né? Porque, na verdade, ele faz depender a caridade estritamente da graça, mas se a gente for pensar, grosso modo, dá para dizer que o homem possuía, de certa maneira, eu não sei se dá para dizer que era pela caridade, eu acho que sim, pela caridade, porque ele tinha amizade com Deus, né, antes da queda. Então, eu acho que o argumento que ele usa aqui não é um argumento tão bom. Ele coloca esse negócio de que Deus se dá às criaturas por outras criaturas, né? Deus se dá aos homens pelos dons da natureza. Isso tem um certo sabor panteísta, por exemplo, né? E eu acho que ele não vai bem nesse argumento aqui.
E ele acaba defendendo que sim, os seres humanos, no estado de natureza corrupta, eles têm direitos. E vamos ver de que maneira ele trata a questão. Dizemos de um segundo modo que Deus se dá a si mesmo às criaturas racionais, no estado de natureza corrupta, em alguns dons naturais ou gratuitos, ainda que não tornem tais homens agradáveis perante ele. E naquilo que de tais dons se segue, de modo que a natureza nunca está de tal maneira destituída que Deus não se lhe dê mais ou menos. Deste modo, não existe o pecador que não tenha algum domínio ou algum senhorio, que se possa dizer natural ou gratuito, pois tem ao menos o domínio da liberdade, seja em ato ou seja em hábito. Há diversas espécies dessa graça segundo os diversos modos pelos quais Deus se comunica a si mesmo e se faz imitável. Aqui, segundo a potência, ali, segundo a glória. Algures, segundo a sabedoria, alhures, segundo a opulência. E daí deve-se dizer, por conseguinte, que numa área qualquer, um senhorio, um domínio, pode se fundar somente em tal título, sem que tal detentor possua a caridade. Nem perde ele tal domínio, sem perder aquele seu atributo no qual se funda o dom. Por exemplo, pressuposto o pecado e as violências que daí se seguiram, tornou-se necessário preferir alguns a outros, a fim de que os homens vivessem tranquilos, e se desse a cada um o seu direito, o que não poderia ser feito se a desonestidade dos maus fosse contida. Ou melhor, não fosse contida. Deu, portanto, Deus a alguns poder regitivo ou coercitivo sobre os demais, fosse de maneira imediata, fosse por meio de outros, por algum sinal identificável. Esse sinal é ou a eleição, ou a sucessão hereditária, ou a sujeição voluntária a ele. Ou, vez por outra, há uma grande prudência e poder civil sobre os demais particulares, ou ainda a relação de pai e filho, de marido a mulher, de sábio a estúpido e similares. Por isso, é evidente que sem a caridade tal domínio pode ser mantido, pois não é nela, mas em outro dom que se funda o título, e nem se perde deste modo o domínio, ou senhorio, sem que se perca antes o dom ou título no qual ele se fundamenta ou sustenta. Esse domínio gratuitamente conferido é, pois, um direito ou faculdade sobre outros, consequente ou resultante de algum dom natural, gratuito e livre. Deste modo, é justíssimo, entre os pecadores e os infiéis, o domínio dos senhores sobre os servos, dos pais sobre os filhos, dos maridos sobre as mulheres e de todos em geral, as suas herdades e possessões segundo as leis humanamente instituídas. Então, ele claramente apela a uma metafísica da participação aqui. Cada ser humano tem tanto direito quanto seja essa participação dele numa das perfeições de Deus, a opulência, etc. Só que, enfim, ele acaba igualando a força também a um desses títulos, né? O que é problemático. Se a força é um título tão bom quanto qualquer outro título, então a força pode se prevalecer sobre os outros títulos, né? Isso que é perigoso no argumento dele. Então a gente está vendo uma tese que já é decadente, mas é mais ou menos moderada. Porém, no caso do Jacques Salmon, que é o discípulo, não é exatamente o discípulo direto dele, o Jacques Salmon ele vem 60, 70 anos depois, né? Mas foi reitor também da Universidade de Paris. Ele vai ter uma abordagem um pouco diferente, né? E ele vai puxar esse domínio para baixo, digamos assim, né? Na medida em que, ao passo que o Gerson apela a perfeições parciais do ser humano, o argumento do Allman vai ser um pouco mais radical, né? Ele vai dizer o seguinte: domínio em todo o gênero nada é senão o direito de usar alguma coisa segundo a reta razão. E direito, como disse Gerson, não é nada senão o poder ou faculdade próxima que compete a alguém segundo o ditame da reta razão. Domínio natural nada é senão o poder ou faculdade próxima de usar as coisas que compete a alguém. A respeito do uso de algumas coisas, segundo as regras da lei natural,
Isto está suposto, que pela lei natural qualquer um deve cuidar do seu corpo e conservar-se no ser o tanto quanto possível. Né? Então, digamos assim, se formos analisar aquela metafísica do ser de que a gente vinha falando, modo, espécie e ordem, a gente pode dizer que o Allman apela para fundar o título do direito à parte mais baixa, a parte do modo, que é a conservação da própria vida, primeiro preceito da lei natural, que o ser humano tem, né, a vida física, né, tem em comum com todos os outros demais seres vivos. E, em segundo lugar, ele apela também para aquilo que São Tomás falaria que é o primeiro objetivo da República, dentro de um esquema triádico também, né, se a gente for lembrar, São Tomás fala unidade da paz, suficiência dos meios e busca da virtude. Né? Na verdade, o alcance da virtude, né? Para que assim as pessoas se ordenem e possam se ordenar ao fim último, que é Deus. Né? Mas antes tem esses fins intermediários. Ele vai apelar também para esse fim da unidade da paz, e ele vai falar em um dominium jurisdictionis. Né? O que é esse dominium jurisdictionis? O dominium jurisdictionis é esse poder que, digamos assim, a República, né, vamos pôr aqui entre aspas, tem de condenar um dos seus súditos à morte, a fim de que seja conservada a própria República, né? Enfim, eu não sei se dá para deduzir uma coisa da outra, se dá para deduzir, né? Mas ele coloca da seguinte maneira: para se defender, né, em legítima defesa, a República pode condenar um súdito à morte. Né? Essa noção sobre o domínio jurisdictionis, ela vai ser admitida pelo Francisco de Vitória. O Francisco de Vitória, ele era um teólogo granadino, né, um dos primeiros, se não o primeiro da escola de Salamanca, foi a primeira figura de maior projeção dessa escola, e ele foi aluno de Jacques Allman na Universidade de Paris. Né? É importante a gente ter em mente que essa segunda escolástica espanhola, ela também tem um pouco a ver com o nascimento dos jesuítas, né, com a criação da ordem do Jesus, da Companhia de Jesus, né, que dá uma certa fortalecida no catolicismo espanhol. Tá, em relação ao Francisco de Vitória, o que a gente poderia falar? Francisco de Vitória acolhe esse argumento do dominium jurisdictionis, né? E a gente tem que ter em mente que um novo cenário também se descortinou entre mentes, né? Entre a geração de Vitória e Jacques Allman, ou melhor, ao contrário, né? Entre a geração de Allman e Vitória, que foi a descoberta da América. Né? E isso gerou uma série de problemas, digamos assim, de direito internacional, dentre os quais de descobrir a que título os espanhóis poderiam mover guerra justa aos senhores das novas terras. Né? E nessa discussão em particular, o Vitória ele tenta dar uma resposta e ele vai apelar para esses conceitos. Né? Ele vai dizer que, assim como o Gerson e o Jacques Allman tinham dito, que os pagãos eles têm um domínio justo sobre aquilo que é seu, um senhorio justo, inclusive político. Né? E daí é importante a gente lembrar, né, que existe toda essa ascensão do absolutismo, né? Como eu falei na última aula, mas é importante reforçar. Né? Para São Tomás, o regime político e o domínio eram duas coisas opostas. Né? Onde você tinha regime, você não tinha domínio. Né? Porque ele dizia que existiam dois modos de prelação, dois modos de, digamos assim, de preeminência de um ser humano sobre os demais. Né? Existia um que era o regime,
pelo qual um ser humano coordenava as atividades de uma comunidade determinada, e existia o outro, que era a dominação, que era o tipo de relação de um ser humano em relação ao outro, pela qual um ser humano instrumentalizava o outro para que o outro servisse aos seus próprios propósitos. Né? E ele comparava a dominação, né, do escravo em relação ao seu senhor com a do tirano sobre os seus súditos. E é exatamente essa mesma comparação que vai ser, digamos assim, eles não vão chamar de tirano, obviamente, mas vai ser exatamente a mesma comparação, né, do escravo com o senhor, que os teólogos da escola de Salamanca vão utilizar para justificar o poder civil dos reis absolutistas sobre o seu súdito, né? Os reis absolutos, digamos assim. Fechado esse parênteses, em relação ao Francisco de Vitória, ele tenta, digamos assim, justificar por que os espanhóis poderiam fazer guerra, né, aos povos da América do Sul, né, os recém-descobertos. E ele fala o seguinte, uma das coisas importantes que ele fala aqui é que o domínio que o senhor, digamos assim, temporal exerce, aquele que preside, digamos, a comunidade política, ele é exercido em nome do povo, né? Então ele vai dizer o seguinte, ele vai chegar a dizer em uma das obras dele, e isso é um argumento parecido com o argumento do Leviatã, né, do Hobbes, que o povo autoriza o governante a agir em seu nome, então, portanto, ele não pode reclamar de nada que o governante faça, porque, afinal, ele está agindo em nome dele, né? Então, em relação a isso, o Vitória vai chegar a argumentar que os súditos, ainda que inocentes, são responsáveis, no caso de vencida a guerra, ou no caso de perdida a guerra pelo seu exército, né? Os súditos de um senhor injusto, que fez guerra injusta contra outro povo, eles estão sujeitos a pagarem pelo erro do soberano, digamos assim, né? Isso é mais um comentário parentético, eu acho que ele não... Ele é importante, não é desimportante, mas ele não diz respeito ao principal aqui. Em relação ao Vitória, o que é o principal? O principal é que ele acende uma vela para o Papa e outra vela, digamos assim, para o direito internacional, né? Para uma ordem completamente secularizada, completamente racionalizada. Então ele vai falar o seguinte, nenhum outro povo poderia interferir, nenhum outro povo cristão poderia interferir com o que os espanhóis estavam fazendo na Terra dos Índios, porque os espanhóis tinham um mandato do Papa para fazê-lo, e tinham mesmo, né? Só que, ao mesmo tempo, contra os índios, o Vitória vai utilizar um argumento que não é religioso, porque ele vai dizer que o Papa não tem jurisdição sobre povos que não sejam cristãos, etc., né? Como a gente viu, São Tomás ele não adota essa posição. São Tomás vai dizer o seguinte, olha, na verdade o Papa ele teria essa autoridade, né? Não é que todo senhorio político ou todo domínio dos pagãos sobre as coisas deles sejam justos, né? Mas se evita interferir nisso, embora em princípio tudo pertença a Deus e o Papa pudesse interferir, evita-se fazer isso por motivo de escândalo, né? Para se evitar um escândalo do Evangelho em relação aos povos estrangeiros. Mas o Vitória vai dizer o seguinte, não, olha, o Papa não tem jurisdição sobre eles, e não se pode aduzir certos argumentos de lei natural, que eram argumentos aduzidos pelos holandeses, por exemplo, que eram protestantes, né, meio arminianos, meio calvinistas, sobretudo arminianos. O Grosso era arminiano, por exemplo, né? A gente talvez fale dele um pouco na próxima aula.
Mas o argumento dos protestantes era claro. Essa gente aqui está pisando fora, né, eles estão violando a lei natural e, portanto, em questões assim de gravidade elevada, e nós temos o direito, por isso, de basicamente assim dizimar esses povos, né? Os holandeses eles dizimaram alguns povos assim ali na região da Indonésia e sem dó nem piedade, né? Mas o argumento do Vitória vai ser o seguinte: olha, por essas violações da lei natural, a gente não poderia fazer guerra, porque existem cristãos que também incorrem nessas mesmas violações, etc. Embora eu acho que é um argumento que talvez não se sustente na medida em que eu tenho quase certeza de que, no caso dos reis cristãos, por mais, digamos assim, excêntricos e pecaminosos que eles pudessem ser, eu não acredito que eles chegassem a institucionalizar essas condutas dele. Eu acho que, provavelmente, né, pelo que a gente lê dos relatos históricos, eles faziam isso de uma maneira escamoteada, né? Eles não saíam com um amante em público, assim, né? Não sabe que eles tinham, mas, né, eles tentavam resguardar uma certa aparência, né? Tentavam não incorrer, digamos assim, em pecado público. Mas de certa maneira, isso é um reflexo de uma abstenção da igreja em condenar publicamente, acho que até os pecados públicos, né? Então ele vai dizer que, por esse argumento, não se poderia, né, fazer guerra aos índios da América do Sul, mas ele vai dizer ao mesmo tempo que se pode fazer guerra porque essas tribos, elas, e aí a gente recorda aquele filme Apocalipto, né, do Mel Gibson, porque essas tribos se valiam do seu poderio para sacrificar membros de outras tribos inocentes, né? No entanto, esse argumento é um contrassenso, porque o próprio Vitória, ele fala em uma das suas eleições, né, embora depois ele vá escrever em contrário, né, mas ele próprio fala, como eu já comentei aqui, que por conta de o rei estar autorizado, né, ele fala, o rei não detém o poder de uma nação, ele detém a autoridade, né? O que, digamos assim, faz sentido, porque o poder, ele é o aspecto da multiplicidade, né? O poder, né, enquanto potência que está para um ato, ele tem essa característica de indeterminação, né? E de necessidade de ser dirigido a um fim, de ser coordenado, né? Então, o rei teria essa autoridade sobre o poder da comunidade, e que por isso até mesmo os membros inocentes dessa comunidade poderiam ser punidos no caso de guerra injusta movida pelo rei, né, dessa comunidade política. Então, assim, a gente vê que até que ponto os argumentos do Francisco de Vitória eles vão numa linha até autocontradtória, e a gente vê que ele se afasta da doutrina de São Tomás, né? Ele que era um dominicano também. E eu acho que... Eu não lembro se tem algum outro aspecto aqui em que eu poderia comentar alguma coisa em relação ao próprio Francisco de Vitória. Eu acho que eu falei em linhas básicas aquilo que era o mais importante. Ele foi, basicamente, digamos assim, um dos responsáveis por essa diminuição, essa captis diminuição, né, do poder papal, nessa entrada na modernidade. E, bom, depois dele veio o Soares, né? O Soares era um teólogo muito mais refinado do que o Francisco de Vitória, né? Era um teólogo que era um filósofo também, um metafísico, né? E quando se tem que falar sobre o Soares, a gente acaba tendo que comentar um pouco sobre a metafísica dele e também um pouco sobre a teologia dele. É até difícil saber por onde começar, porque a obra do Soares é muito extensa
E é muito complicado ordenar tudo isso, assim. Mas eu vou tentar expor em linhas gerais por que o Soares acaba subscrevendo essas noções que são noções secularizantes do direito, né? Em relação ao Soares, existem algumas determinantes metafísicas que vão, digamos assim, reforçar essa noção favorável ao poder absoluto e à força bruta, né? Basicamente. O primeiro desses pontos em relação ao Soares, em relação à metafísica do Soares, é que ele incorre, digamos assim, num reducionismo metafísico em relação ao próprio conceito de ser, né? São Tomás tinha um conceito analógico de ser, Soares vai ter um conceito univocista de ser. E isso é importante porque a grande importância de que o conceito de ser, que é o fundamental da metafísica, né, e o conceito de uno, que também está junto com o ser, né, toda a metafísica de Aristóteles é uma grande elucubração sobre o que significa ser, o que significa uno, né? Então, na medida em que esses termos eles são analógicos, eles instauram uma dupla ordem, digamos assim, né? Uma ordem é a ordem da causalidade e a outra ordem é a ordem da participação, né? E essas duas ordens, elas interagem entre si, né? Porque a gente viu que, por exemplo, ao passo que o Jacques Salmin ele funda o conceito de direito numa necessidade, que é a necessidade da vida, por outro, o Jean Gerson vai fundar o senhorio, né, ou o domínio sobre as coisas temporais, ou até mesmo o domínio como uma relação pessoal, né, que é algo que São Tomás jamais teria admitido, como algo bom, assim como algo pleno, né? Ele admite como, digamos assim, uma consequência do pecado original, mas não como algo que é perfeito, né, digamos assim. A gente vai ver que um vai fundar o domínio na necessidade de manter a vida, né? Está no nível do modo, está aqui. E o outro, o Gerson, ele vai colocar um pouco acima, ele vai colocar os títulos no domínio da forma, de perfeições parciais que os entes têm e que lhes outorgariam o título para deterem esse senhorio ou esse domínio sobre coisas e pessoas existentes na realidade, né? É claro que essas duas visões não se tocam entre si, mas continuam presentes no debate. O que o Soares vai fazer é, a partir dessa noção univocista dele, promover um reducionismo da ordem jurídica ao mero nível da subordinação, digamos assim, né? Digamos, para o Soares existe uma dominação superior, que claro, existe o domínio de Deus sobre a criação, né? Mas ele vai tender a encarar esse domínio como algo de cima para baixo, né? Como um mero exercício de poder, né? E é óbvio que ele vai interpretar a realidade política também nesse sentido, né? Não totalmente, porque a gente vai ver que ele acaba incorrendo num argumento democratista também para fundar o poder político. Mas a ordem jurídica para o Soares é sobretudo aquilo que ele chama o ius dominativum, né? Ele vai dizer que ele vai chamar de ius dominativum justamente esse domínio como um direito subjetivo sobre as coisas, né?
Democratista, tu quer dizer que vem do povo mesmo. Não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Assim. Mas não é que venha do povo, é um argumento... É um argumento complicado, porque é um argumento de tipo nominalista, entendeu? Porque é um argumento que vai vir de uma certa naturalização do estado de inocência, né? Na verdade, de uma hipótese teológica que é uma elucubração sobre o estado de inocência, que é a seguinte: poderia ter Deus criado o homem em um estado de mera natureza? E Soares vai dizer que, olha, como uma hipótese isso é admissível, entendeu? Então, isso vai abrir um espaço, digamos assim, para que depois o Hobbes, por exemplo, comece a falar um estado de pura natureza, entendeu? Então, a política, a teoria política moderna, ela é tributária de certas deteriorações de conceitos teológicos, né, que vão vir. E por que eu falo isso? Porque o Soares ele vai dizer na obra de confrontação ao rei Jaime I, o Defensor Fidei, é isso? Uhum. Engraçado. Defensor Fidei, desculpa. Defensor Fidei era o título que os reis da Inglaterra mantinham para si próprios, né? Por conta do tratado sobre os 7 sacramentos que o Henrique VIII tinha escrito contra o Lutero. E eles mantinham esse título, né? Fidei Defensor, todo orgulho, dado pelo Papa. Acho que foi Leão X, se eu não me engano. E no Defensor Fidei, o Soares vai falar o seguinte: existe uma democracia original, digamos assim, por ausência de instituição. Então, na verdade, ele vai dizer que existe uma democracia sem que exista alguma autoridade designada na comunidade, entendeu? Mas isso não é exatamente digamos assim, um regime, né? Porque como o próprio Vitória falou, a autoridade da comunidade ela tem que residir em algum lugar, entendeu? Então fica difícil você dizer que existe uma democracia se não existe um princípio que determine o que é o certo e o errado e quem está autorizado a cumprir a lei, né? Então, na verdade, dá para dizer que é mais uma anarquia mesmo do que uma democracia, né? Eu acho que não sei se é um termo adequado, mas ele pressupõe, e aí é um argumento que beira o nominalismo, na verdade, né? Porque o nominalismo vai admitir, quer dizer, como o Ockham falou, né? Como eu comentei na última aula, a igreja é a mesma coisa que como uma vara de porcos, né? Sicut Rex Portorum. Pô, peraí, né? Existe um princípio de ordenação nas comunidades humanas que não é comparável a uma coleção de porcos, entendeu? Por algum motivo. Então, em tudo, né? Desde a família. Existe um princípio ordenador e uma autoridade e tal. Então, na verdade, ele vai colocar a ausência de regime como um regime, né? Essa democracia por ausência de instituição. Tá. Em relação ao direito, o que o Soares vai falar? O Soares vai colocar como sentido principal do direito esse ius dominativum, que é, digamos assim, o direito de domínio arbitrário, fundado numa liberdade, como disse o Gerson, definiu lá em cima, né, que é simplesmente o poder de escolher entre dois contrários. E o Soares vai argumentar que, por causa desse uso dominativo, o homem é livre, ele tem poder sobre si próprio, e assim como o Homer Simpson vai falar, a culpa é minha, eu ponho quem quiser, né, o Soares vai falar,
a liberdade é minha, eu vendo para quem quiser. Soares vai admitir numa boa que o ser humano possa vender alienar a sua liberdade, e de igual maneira ele vai, obviamente, estender esse argumento para um grupo de pessoas, né, vivendo em comunidade política, em relação a um chefe, né, a um rei, que será obviamente um rei absoluto, né, porque essa alienação vai ser irrevogável. Esse é um primeiro ponto. Em relação ao ius dominativum, o Soares ele vai opor um ius que é o ius prescriptivum, que na verdade é simplesmente o poder que o soberano, como senhor, digamos assim, vai ter sobre os seus súditos para determinar o que é o certo e o que é errado e fazê-los cumprir, né? Outra diferença que Soares tem em relação a São Tomás é que São Tomás vai colocar, digamos assim, a autoridade nas mãos daquele que ele primeiro vai colocar a autoridade está ou na comunidade reunida ou naquele que defende os interesses da comunidade. Ele não coloca... Eu não lembro a expressão que ele usa exatamente. Ou naquele que tem o cuidado da comunidade, que é curam habit, né? Que tem o cuidado da comunidade política. Ao passo que o Soares vai colocar e a autoridade na comunidade política vai residir naquele que tem força para fazer valer as leis. Então, quando a gente está falando do Soares, a gente está se aproximando muito da noção de positivismo jurídico, né? Que é essa ideia de uma ordem que é subordinação pura, né? Você não tem participação, ela é totalmente de cima para baixo, ela é baseada na força, ela é baseada numa vontade arbitrária, que pode inclusive alienar a liberdade, alienar-se, né, a si mesma, alienar o seu poder de escolher entre as coisas de maneira definitiva, né, em favor de um outro ser humano. Outra coisa em relação ao Soares é que, em relação à analogia, ele não vai aceitar a analogia de proporcionalidade, né? E o que é a analogia de proporcionalidade? A analogia de proporcionalidade é o tipo de analogia própria do raciocínio jurídico, né? Porque a gente tem, digamos assim, a analogia de proporção. E o que tem na analogia de proporção? Você tem mais dois ou mais termos ordenados ao outro, né? Como, por exemplo, você tem, em relação a saudável, você tem um analogado principal, né? Um termo de quem aquela característica, aquele predicado se predica propriamente, e você tem outros nomes dos quais se predica aquele predicado de uma maneira imprópria, mas com referência ao sentido primeiro, que é esse sentido que foi predicado do analogado principal. Estão conseguindo acompanhar até agora? Acho que foi confuso. Sim, é um pouco confuso, mas eu vou dar o exemplo que é o exemplo clássico desde a metafísica de Aristóteles, que é o exemplo da saúde, né? O exemplo da saúde é o seguinte: você tem saudável, certo? Que é um adjetivo que você predica de várias realidades, digamos assim. Existe, por exemplo, a comida saudável, né? Você está comendo comida saudável, né? Estou vendo, a gente usa até hoje, né? Existe, por exemplo, a urina saudável. O cara vai olhar, a sua urina está saudável, sei lá, o seu sangue está saudável, né? E você tem a pessoa saudável, né? Dentro desses três, obviamente, um deles, obviamente não, mas, né, sabemos que um deles é o analogado principal. E qual é o analogado principal? É a pessoa, né? Os outros dois só existem porque se referem à pessoa saudável, exatamente, né? A comida saudável como, digamos, causa dessa saúde, a urina saudável como sinal sensível dessa saúde, né? Claro que eu não sei se na Idade Média eles conseguiam distinguir uma urina saudável de uma urina... Talvez sim. Na verdade era a única coisa que eles podiam fazer. Eles diagnosticavam diabetes pela urina, né? Pá, fantástico. A urina doce.
Tinha que alguém provar, mas... Perguntar isso. Enfim. Curiosidade. Então, existe isso, né? Existe essa analogia, que é a analogia de atribuição, né, em que um determinado predicado ele se refere a um analogado principal e a outros que são analogados secundários, né? Esse caso é uma analogia de atribuição extrínseca, porque a saúde não se encontra, digamos assim, de maneira nenhuma propriamente nessas substâncias, né? Mas existem também analogias de atribuição intrínseca, que são aquelas analogias em que, apesar desse escalonamento, dessa ordem a um só, que está dentro dessa cadeia predicatória, os outros predicados eles também detêm uma certa, digamos assim, uma certa participação nessa perfeição desse primeiro analogado. Agora, no caso das analogias de proporcionalidade, o que acontece é que o analogado principal ele está fora da cadeia predicativa. Então, você não pode ordenar a um só esse predicado. E esse é o caso do direito, né? O direito, o justo, ele é devido a diversos títulos por diversas pessoas, sem que nenhum desses títulos seja própria e cabalmente um título que sobrepuja aos outros, né? Porque se fosse assim, todos os esforços da sociedade, por exemplo, suponhamos que fosse a vida, né? Se fosse a vida, nós todos íamos viver e íamos pagar impostos para que tivéssemos mais hospitais cada vez mais médicos, cada vez tratamentos de saúde melhores, e todo o resto seria negligenciado. Mas isso não é possível, né? Porque a gente não pode se dedicar só a cuidar da preservação da vida física e da promoção da saúde física. A gente tem que se dedicar a outras coisas como sociedade, né? A educação, né? A gente tem que se dedicar, não sei, existe lugar para outras coisas, até para o esporte. É óbvio que em tempos de penúria e de carestia, várias dessas preocupações elas ficam nitidamente em segundo plano, mas elas são aspectos da realidade da vida humana que não podem ser inicialmente desprezados, entendeu? Então, o próprio da analogia de proporcionalidade é justamente isso. Existem diversos títulos a que os bens sejam concedidos às pessoas, é necessário fazer uma distribuição, e essa distribuição é tarefa da política. Só que, quando a gente trata de Soares, a gente trata, né, de uma época que é a época do absolutismo, né? E a época do absolutismo é uma época em que não existe a participação política, digamos assim. Não é que ela não exista, né? Ela está sendo minada cada vez mais e sendo sufocada, né, pelos reis que pretendem ter um poder absoluto, dos quais o primeiro é o rei da França, né? O rei principal. O analogado principal do absolutismo é o rei da França. Sabe se ele já usava a expressão absolutismo nessa época? Disse agora vamos fazer um absolutismo. Rapaz, sabe que eu não saberia te responder essa pergunta. Quem colocou esse apelido, esse... Mas ele já tinha uma noção. O que nós estamos fazendo não é o que estava sendo acontecendo até agora fazer diferente? Ou foi acontecendo assim? Olha, eu acho que um pouco foi acontecendo por conta também da Revolução Protestante, né? Que a Revolução Protestante, na verdade, colocava não só o poder, mas a autoridade nas mãos dos senhores temporais, né? Nos países protestantes. Então, assim, dá para dizer que, de certa maneira, o absolutismo é um espelho disso, né? É uma reação especular a isso. Assim como o crescimento do Estado no Ocidente, de certa maneira, é uma reação ao totalitarismo. Porque o esforço de guerra empreendido pelo totalitarismo era um esforço total, e as sociedades ocidentais democráticas não tinham opção senão promover um esforço de igual monta para tentar vencer a guerra. E vencer a Alemanha é muito custo, né? Porque os alemães, enfim, sabe como é que é, né? Quando eles cismam de fazer uma coisa, tu vê que eles são vingativos, né? Você pega assim, Primeira Guerra.
tomaram um pau. Segunda Guerra, trituraram. Copa de 2002, 2-0. Copa de 2014, 7-1. Então você vê que não dá pra brincar com os caras. Meu povo. Nem me fale, por causa estão fazendo um sínodo lá agora, né? Pois é. Eles são complicados. Mas. Se na Amazônia deu problema, imagina o que eles vão fazer com a Imagina Tem só. problema. Não nem queira ver. O Brasil chamou atenção demais. É o sínodo da Floresta Negra agora. É. Parece que o da Alemanha é meio que uma resposta, porque eles queriam ordenar padres casados, uma coisa assim. E o Papa. É que eles não sabem ainda, porque ainda não saiu o documento, mas na verdade, como eles não se deu muita bola para isso, mais nessa parte de ecologia e etc, coisa e tal, aí eles já chutaram o pau na barraca. É uma resposta também, né? Sim, nós vamos fazer mesmo dane-se. Vamos ver o que vai ser de Acabei, só a título de parênteses, acabaram de suspender um post meu em que um bispo, acho que o Strickland, responde ao Bode, que é o alemão, sobre essas coisas todas. Tiraram do ar meu post no Facebook porque era spam. Pra tu ver como a coisa tá, né? Estranho isso, né? É, estranho. Enfim, continuemos. Pra falar mal dos alemães. Não, vamos falar mal dos Soares, que Eu sou Stickerd. Tá. Em relação ao Soares, então, ele coloca esse ius dominativum como sendo o principal, o sentido principal, né? O ius prescriptivum nada mais é do que o exercício do ius dominativum de um senhor temporal que tem a jurisdição sobre os seus súditos. Ao mesmo tempo, né, dá para se dizer que esse ius prescriptivum do soberano sobre os seus súditos, de certa maneira, corresponde à justiça legal de São Tomás, e o ius dominativum, em que uma pessoa pode se vender até como escrava para outra, corresponderia à justiça comutativa. É óbvio que completamente deturpada, né? Porém, o que se observa no caso do Soares é que ele praticamente não fala da justiça distributiva. Ele diz que a justiça, o ius prescriptivum, ele tem um aspecto legal, um aspecto distributivo e um aspecto comutativo, digamos assim, né? Ele vai falar, por exemplo, ele vai falar o seguinte aqui. As 3 virtudes da justiça que a forma da lei deve abarcar são as seguintes, né? A justiça legal remete àquilo que é devido ao bem comum. A comutativa diz respeito à extensão dos poderes do governante, ou seja, dá uma certa ideia de comutação no sentido de reciprocidade ou de contrato social, na verdade, em que o governante só poderia estender suas leis àqueles cidadãos que sejam aqueles seus súditos que supostamente estão, digamos assim, vinculados por esse contrato social, né, em que o povo em democracia primitiva se entregou ao governante de maneira irrevogável e definitiva. E o terceiro, ele fala que existe uma faceta distributiva, né, na lei que diz respeito aos ônus que devem ser distribuídos em relação a quem faz parte da comunidade, né? Ou seja, não menciona a participação das pessoas em bens, apenas em ônus, em cargos, né? Então você pode ver que é uma noção que vem realmente de cima para baixo, totalmente de subordinação, não de coordenação ou de participação, né? Essa noção que o Soares vai apresentar. Então, a gente tem basicamente no Soares um precursor do Hobbes, né? Basicamente é isso. Ele vai colocar esse contrato entre o soberano e o súdito, né, como algo que emerge de uma democracia original. É ele que vai ser uma das pessoas que vai promover essa visão
do estado de mera natureza, como um estado em que o homem não tem nem os dons sobrenaturais da criação original, nem o pecado original, né? Que é uma hipótese, digamos assim, que é naturalista porque pressuporia que o homem tem um fim meramente natural, separável do seu fim sobrenatural, que é a contemplação de Deus, né? Então, na verdade, você está criando uma ideia de um homem não ordenado a Deus, o que é um absurdo, né? E é isso o que eu tinha basicamente a dizer sobre o Soares. O Soares abre as portas para o Thomas Hobbes de Malmesbury, né? Só que antes do Thomas Hobbes ainda tem o Grocio. E a gente vai comentar um pouco sobre o Grocio na próxima aula. Ficamos por aqui.